Você também acha que o futebol tá ficando chato de assistir, tá ficando sem graça, perdendo a graça? Comenta aí se você concorda com isso. Ó, eu acho que uma das coisas que tirou a graça do futebol foi o VAR. Hoje em dia você tem o VAR lá, beleza. Ai, anulou o pênalti e tal. Pois é, aí pronto, não tem briga e às vezes a briga é o que faz ficar divertido. A pessoa fica lá 2 meses remoendo, né? Juiz ladrão, era pênalti, não deu, ou senão não era pênalti, deu 3 pontos. Pois é. Hoje nós vamos analisar, corrigir e interpretar a questão 31 do Enem 2018, no caderno azul, no amarelo 16, no branco 39, no rosa 45. Não vai falar de VAR, mas vai falar de outros exemplos que deixaram o futebol e o esporte no geral mais sem graça. Chega na vibe. A história do futebol é uma triste viagem do prazer ao dever. O jogo se transformou em espetáculo com poucos protagonistas e muitos espectadores. Futebol para olhar, e o espetáculo se transformou num dos negócios mais lucrativos do mundo, que não é organizado para ser jogado, mas para impedir que se jogue. Nossa, muito real isso, muito real. A tecnocracia do esporte profissional foi impondo um futebol de pura velocidade e muita força que renuncia à alegria, atrofia a fantasia e proíbe a ousadia. Por sorte, ainda aparece nos campos algum atrevido que sai do roteiro e comete o disparate de driblar o time adversário inteirinho, além do juiz e do público das arquibancadas, pelo puro prazer do corpo que se lança na proibida aventura da liberdade. Bonito esse finalzinho. Texto de Galeano, Futebol ao Sol e à Sombra, Porto Alegre, LIPM Pockets, 1995, adaptado. O texto indica que as mudanças nas práticas corporais, especificamente no futebol, então vai falar de esporte, prática corporal no geral, mas com foco no futebol, como a gente viu no texto. Então, essas mudanças fizeram o quê? E aí eu acho que é interessante a gente destacar um trechinho aqui do texto, ó, que é bem significativo, já que está falando de mudanças, e o próprio texto começa falando de mudança. A história do futebol é uma triste viagem do prazer ao dever. Algo mudou. O que era prazer virou dever. Está falando já de uma mudança. Letra A. As mudanças fomentaram uma tecnocracia, promovendo uma vivência mais lúdica e irreverente do futebol, ou do esporte no geral. Tecnocracia, o texto até fala. O texto fala assim, a tecnocracia do esporte profissional, papapá, papapá. O texto até menciona, certo? Tecnocracia é o quê? É uma centralidade, é uma prioridade da técnica. A técnica tem que estar sempre em primeiro lugar. Isso aí a gente teve mesmo, fomentou-se uma tecnocracia, mas fez exatamente o contrário do que o resto da alternativa fala. Limitou a vivência mais lúdica e irreverente. Como o foco agora é tudo técnico, 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 você não tem mais espaço para se divertir naquilo, para fazer uma graça, ok? Então a letra A está incorreta. Letra B. As mudanças no futebol promoveram o surgimento de atletas mais habilidosos para que fossem inovadores. Esses atletas são tecnicamente mais habilidosos, sim. Só que eles já não são inovadores mais. Já não existe mais aquela criatividade em campo. Outro dia eu vi um texto sobre a paradinha na hora da cobrança. Um texto não, um vídeo sobre a paradinha na hora da cobrança do pênalti. Que era muito engraçado. O cara ia cobrar o pênalti, de repente ele chegava perto da bola, parava, dava uma pirueta, o goleiro já tinha ido buscar a bola. Já tinha 5 minutos que o goleiro estava procurando a bola igual um palhaço e o cara ainda não tinha chutado. E aí, agora não pode fazer isso mais. Se fizer isso agora, volta e cobra o pênalti de novo. Se eu tiver enganado, me corrija quem é mais do futebol aí. Não é? Então, perdeu a graça. Era engraçado. Era uma coisa muito divertida. É claro que pro time que sofreu o gol ali, todo mundo ficava... Mas era muito engraçado.
Então a gente não tem mais essa inovação, virou uma coisa muito engessada, é tudo pá, 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 pá. A gente vê isso na Copa, né? Copa do Mundo hoje em dia não tem graça mais. Isso porque eu assisti duas vitórias do Brasil. Eu assisti a de 1994 e a de 2002. Eu falo com propriedade, era muito mais divertido antigamente. Letra C. As mudanças incentivaram a associação dessa manifestação à fruição. O que é a fruição? É o desfrutar, é o apreciar, é o se deliciar com a coisa, favorecendo o improviso. Não, não é isso que o texto fala, certo? O texto fala que essas mudanças no futebol limitaram, reduziram, acabaram com a fruição e acabaram com o improviso. Então a letra C também está incorreta. A letra D de dado. Tornaram a modalidade em um produto a ser consumido, negando sua dimensão criativa. Sim, o texto fala diretamente, fala claramente. O jogo se transformou em espetáculo com poucos protagonistas e muitos espectadores. Futebol para olhar, não é para você jogar, é só para você ver. Não tem graça. Você não tem vontade de ir para um campo jogar e tentar repetir aquilo. Não tem graça. Certo? Então, essa letra D está correta. A modalidade virou um produto. O povo só tem que assistir mesmo. E agora ainda tem plataforma de aposta, né? O povo tem que assistir e apostar. Só isso. Não tem graça mais. A graça virou a aposta, não o jogo em si. Tem que assistir e apostar. E agora até fraudar a aposta, o pessoal tá fraudando. Ah, o primeiro lance vai ser isso. Vamos lá e vamos fazer que a gente ganha nosso também. Ai, gente, como que o ser humano consegue estragar tudo, né? Então, é um produto a ser consumido, agora em um leque enorme de possibilidades de consumir, e a gente nega a parte criativa, a gente perde essa criatividade que existia no futebol. Letra C, bastante correto, o texto fala exatamente isso. Letra C não, desculpa, letra D de dado. Letra E, contribuíram para esse esporte ter mais jogadores, bem como acompanhado de torcedores. Primeiro que essa escrita, né, a grafia dessa letra E, a construção tá muito estranha. As mudanças contribuíram para esse esporte ter mais jogadores, bem como acompanhado de torcedores. Bem como de mais torcedores, será? Sei lá. Bom, isso aí não tem menção no texto, mas se a gente parar para pensar, a gente até pode ter mais jogadores mesmo por causa do dinheiro, certo? Mas eu diria que se a gente parar para pensar, são duas coisas que a gente está até conjecturando, imaginando, porque não estão no texto. Mas se a gente parar para pensar, hoje em dia deve ter até menos torcedores. Tipo, percentualmente falando, né, proporcionalmente falando, deve ter até menos torcedores. O pessoal deve estar parando de se interessar por futebol. Eu, por exemplo, teve uma época que eu assistia futebol todo domingo e toda quarta-feira. Era direto. Hoje em dia eu nem ligo mais. Que eu achei que perdeu muita graça. Então, exemplo meu, né? Mas sei lá. Conta pra mim aí a sua opinião. Se você acha também que o futebol tá meio sem graça. Letra E tá incorreta. É informação externa. Coisa que não tá no texto. A gente não pode interpretar com base naquilo que tá fora do texto. Então a nossa resposta certa é a letra D de dado. Bora fechar. É uma questão relativamente fácil essa, né? E é isso. Agora você pode contribuir com o canal, tem 3 opções. Tem o Pix, você pode usar o QR Code ou e-mail puxalingua@gmail.com. Temos também a opção aqui do recurso Valeu Demais, você encontra aí embaixo esse ícone. Se você não puder contribuir assim, não tem problema, é só você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo que já vai estar contribuindo muito. Então, se você não é inscrito ou inscrita no canal, a hora é agora, este é o momento certo. Não deixe para depois, porque assim como o futebol, a sua jornada de estudos para o Enem vai ficar muito mais sem graça se você não encontrar mais o Puxa-Língua por aí. Aproveita, aqui em cima tem card com todas as correções do Enem 2018 para você. Por hoje é isso, beijo, fui, tchau! Wow.